Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Esperando Cristina. Esse é meu dilema, meu lema. E é isso. Bom, ela não me falou se tinha melhorado ou não, mas eu acho que sim, né? Porque senão ela teria me avisado. Então, vamos começar a ler, que agora mesmo ela aparece por aqui, com certeza. Gente, vocês estão gostando desse livro? Esse livro, para mim, é de uma expansão de consciência, uma expansão de, sabe, uma elevação de vibração tão grande que, de verdade, eu escolho ler ele várias vezes. É por isso que agora eu tenho ele físico também. Se você ainda não tem, gente, aproveita que você vai comprar o próximo, que é o Ciência para Ficar Rico, e já compra esse, que ele é muito baratinho. Tem o link aqui embaixo da Livraria do Universo Consciência, onde você vai encontrar todos esses livros que a gente lê, que a gente já leu, que a gente vai ler, e com certeza outros que vão fazer, sabe, a sua consciência se expandir vezes um deusilhão. E é isso. Nós estamos aqui para evoluir. E só expandindo a consciência a gente faz isso. Só. A gente parou aqui ontem no processo 7. Quem fez os processos que a gente leu ontem? A meditação para você poder elevar sua energia, esteja ela em qual vibração, né, estiver, e o processo da conta bancária imaginária. Porque necessariamente a imaginação é a matéria-prima da realidade. Começa imaginando que agora mesmo se torna real. Por quê, Dulce? Por que isso? Imaginação não é só uma fantasia? Matéria-prima da realidade. Tudo que nós criamos, tudo que foi criado pelo homem, seja o que for, pensa qualquer coisa que você imaginar criado pelo homem, passou primeiro por onde? Pela imaginação do criador dessa coisa, entende? Então, a imaginação é a matéria-prima que cria mundos e que cria estrelas e também que cria livros, que cria tudo que a gente chama de realidade. Isso é maravilhoso e saber disso pode mudar todas as coisas. E a gente continua aqui, né, no nosso processo de expansão. Nós estamos na parte 2, né, do livro, onde ele ensina os processos para a gente poder aumentar a nossa energia e só assim a gente consegue atrair coisas melhores para nós, né? Então, bora lá, processo 7, avaliação dos sonhos. Avaliação dos sonhos. Use esse processo quando quiser entender por que está tendo um sonho específico e quando quiser entender o que é o seu ponto de atração, o que é que o seu ponto de atração vibrátil e o que você é no processo de criação, antes mesmo de ele se manifestar na sua experiência de vida. Então, olha só, de novo, né? Para você entender um sonho específico e você, quando você quiser entender o que é o seu ponto de atração vibrátil e o que você é no processo de criação, tá? A sua escala de valor de referência emocional pode ser qualquer uma. Você pode estar na alegria, em êxtase de alegria, assim como você pode estar no sofrimento, na depressão, no desespero. Qualquer ponto emocional que você esteja, você pode fazer esse processo. O que você pensa e o que você manifesta na sua experiência de vida são sempre uma combinação vibrátil. Então, ó, o que você pensa e o que você cria é sempre uma combinação da sua vibração. Da mesma forma, o que você pensa e o que se manifesta no seu estado de sonho também são combinações vibráteis. Grifou? Grifa, né?
É bom você ter consciência de seus pensamentos e do que está criando antes que isso se manifeste. Mas também é importante, depois da manifestação, conhecer os pensamentos que levaram a ela, certo? Você pode fazer a associação consciente entre os seus pensamentos, sentimentos e manifestações antes ou depois que a manifestação ocorre. As duas formas são úteis. Aquilo com que você sonha está sempre sintonizado com o que você estava pensando. Como, como cada um dos seus sonhos é uma criação sua, é impossível sonhar com alguma coisa que não tenha sido criada através dos seus pensamentos. Gente, olha isso. Aquilo que você sonha está sempre sintonizado com o que você estava pensando. Como cada um dos seus sonhos é uma criação sua, é impossível sonhar com alguma coisa que você não tenha criado, que não tenha sido criado pelos seus pensamentos. Isso é muito interessante, né? Porque quantas vezes a gente fica achando que os sonhos, né, na verdade, não são criações nossas. Quantas vezes a gente fica olhando para um sonho como se fosse algo fora de nós, né? Cristina está entrando aqui. Agora mesmo ela aparece. Aí. Ela tá igual, entendeu? Ela agora é a Cristina Trump. Ô, Cristina, por que você tá igual o Trump? Laranjada. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Ah, aí, agora sim. Boa tarde, minha amiga. Você está com o som desligado. Tudo bom? Tudo excelente, maravilhindo. Bom. E você? Eu estou bem também, maravilhinda, graças a Deus. Então tá Cada dia bom. melhor. Já deu um destrói descria aí nessa. Vários gestores cria, várias consciências, várias atualizações desse corpo lindo e maravilhoso. É isso, vamos elevar essa imunidade às estrelas. Entendeu? Vamos amarrar essa imunidade numa estrela para ela poder subir. Sim. É isso. E assim, o quanto que a gente é a vida é isso, né? Coisas vão te Você acontecer. sabe o dia que você criou isso daí, né? Não sei não. Ah, então eu vou te contar depois. Foi depois de uma viagenzinha, sabe? Que você fez aí para perto da sua casa. Ah, será? Sim, será. Você criou naquele dia isso daí. Essa baixa de imunidade aí. Uhum. Mas já está destruído e descriado. É isso. Isso aí. Beleza? Deixa eu Vocês começar. sabiam, olha só, mudando um pouquinho de assunto, né? Pegando o gancho aí do que a Cristina está passando, que a Cristina está gripada. E tem muita gente gripada. Tem. Né? Tem muita gente gripada. Bastante. Eu, outro dia, passei um mal danado aqui, com uma pressão lá nas estrelas também. Mas por quê, gente? Olha só, quando a gente tem o sintoma, de verdade, não é a hora que a gente está doente. Quando a gente tem o sintoma, a gente está no processo de cura. É quando a gente entra no processo de cura, vem a febre, vem a pressão alta, vem, normalmente, né, baixa a nossa imunidade, vem dor no corpo, vem dor, vem tudo. Aí a gente acha que a gente está doente.
né? A medicina tradicional vê esse episódio como doença. E, na verdade, não, é o seu corpo expurgando a doença. Então, a medicina germânica, ela conta isso para a gente e faz muito sentido. Porque aí você olha de um mês para cá, o que aconteceu que você adoeceu? Que você estava doente lá atrás. A Cristina sabe por que eu fiquei doente. E eu sei por que ela ficou doente. Né? E aí, quando você tem o sintoma e você sabe disso, você fala, entrei no processo de cura. Porque você está conseguindo superar. Quando você começa a ter o sintoma, é quando você começa a superar aquela situação que te machucou, que te magoou, que te deixou mal, sabe? Que você tinha uma expectativa e que se frustrou. Então, de verdade, a doença é o sentimento ruim, é o mal-estar, é a raiva, sabe, o ódio, E assim, de verdade, a gente não precisa ter sentido ódio, mas tudo bem se sentimos, tudo bem se sentimos, porque a gente é tudo, né? Então, a gente precisa começar a olhar para isso, né? Quando o sintoma vem, você está no processo de cura. E é claro que precisa de cuidado, porque sentir dor, pressão alta, precisa de cuidado para que o negócio não. O nosso corpo, ele tem os seus limites para essas coisas, né? Então a gente precisa estar sempre. Aí vem o bio, né? Que a gente usa muito, o bio. Ontem eu já fiz um processo para mim no bio, e daqui a pouquinho eu vou colocar os ímãs de novo. Isso, aí vem o bio, vem um monte de coisa, e vem o remédio também. Vem o chá, vem, né? O que baixou minha pressão, gente, não foi remédio. Porque de verdade, eu tomei um monte de remédio e não baixava. O que baixou? O chá. É incrível. Depois a gente pode até falar um pouco disso, né? Num outro momento. É isso. E se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, aqui no Universo Consciência tem uma playlist que chama Como que as emoções interferem na nossa saúde e que fala um pouco dessa visão da medicina germânica. Tá? Tem algumas lives que eu fiz sobre isso. Estou lendo, Cristina, página 136. Já estou aqui no meio da página. A forma... Vou continuar lendo, tá? E depois, a hora que você se achar, se quiser ler um pouco, ou se você quiser fazer igual ontem, preservar sua garganta, também está tudo bem. Achei. Deixa eu ler um parágrafo, deixa eu ver como é que vai. A forma como você se sente... Em relação aos pensamentos... Deixa eu só puxar aqui para cima. Só um pouquinho. Em relação aos seus pensamentos, poderá se manifestar em seu estado de sonho. Por isso, os sonhos... Deixa eu só... Peraí, gente. Ai, abençoado. Ai, gente, só um pouquinho. Então vamos lá. Eu vou puxar um pouquinho a câmera para cá. Por isso, os sonhos podem ser mais úteis para ajudá-lo a entender o que você é no seu processo de criação, quando está desperto. Se está criando alguma coisa que não quer, é mais fácil mudar a direção dos seus pensamentos antes que se manifestem do que esperar para mudar depois da manifestação. É a corrigir a rota, né? Conforme você está vendo, você está indo que o negócio não vai dar bom, é só parar, respirar e corrigir a rota. Direção é mais importante que velocidade. Sim. O processo de avaliação dos sonhos é o seguinte. Ao ir Gente, a Cristina está travada, né? Eu vou pegar aqui para ler. Vamos lá. O processo de avaliação dos sonhos é o seguinte: ao ir para a cama, tome consciência de que seus sonhos refletem exatamente os seus pensamentos. Diga a si mesmo:
Desejo descansar bem e acordar descansado. Se houver algo importante em meus sonhos, lembrarei quando acordar. Percebe? É uma afirmação que você faz para o seu subconsciente. Vou repetir, tá? Desejo descansar bem e acordar descansado. Se houver algo importante em meus sonhos, lembrarei quando acordar. Ela voltou. Ela voltou! Mas continua aí, Dona. Ao acordar, antes de levantar, fique na cama por uns instantes e pergunte-se: lembra alguma coisa dos meus sonhos? Esse é o melhor momento para fazer isso. Ao começar a lembrar dos sonhos, relaxe e tente também lembrar como se sentiu durante o sonho. Pois lembrar as emoções vai fornecer informações mais importantes do que lembrar dos detalhes do sonho. Um assunto aparece nos seus sonhos porque você deu muita atenção a ele. Por isso, os sonhos mais significativos são sempre acompanhados de forte emoção, que tanto pode ser negativa como positiva. Então, olha só, os sonhos mais significativos são acompanhados de forte emoção, que pode ser boa ou não. Como me senti em relação ao meu sonho? Se acordou de um sonho que trouxe bem-estar, pode ter certeza de que seus pensamentos dominantes em relação ao assunto se dirigem a manifestações que você realmente deseja. Quando acorda de um sonho que trouxe um sentimento desagradável, saiba que os seus pensamentos dominantes estão atraindo algo que você não quer. Caramba, interessante isso, hein? Nesse caso, você pode tomar uma nova decisão e mudar a manifestação para algo prazeroso. Quando começar a entender que os seus sonhos são maravilhosos reflexos do que realmente sente e do que está criando, você poderá começar a mudar intencionalmente os seus pensamentos para afetar seus sonhos positivamente. Assim, quando tiver um sonho positivo, saberá que está no caminho de uma manifestação mais positiva na sua vida real. Se acordar de um sonho ruim, em vez de se preocupar, valorize o fato de ficar sabendo que está dando atenção a algo que não deseja. É um aviso, né? Tipo assim, é um aviso. Você está criando meleca. Assim como os sensores da sua pele o ajudam, o alertam quando você se aproxima de alguma coisa muito quente, as suas emoções o fazem consciente dos seus pensamentos que se aproximam de algo indesejado. Você não cria enquanto dorme. Grifa isso. O sonho é uma manifestação do que você pensou durante o seu estado de vigília. Mas, estando acordado, quando pensa sobre o sonho ou fala sobre ele, esses pensamentos afetam as suas futuras criações. É útil anotar os sonhos, mas não precisa chegar a detalhes. Anote a situação geral, as pessoas principais que aparecem, o que você e as outras pessoas estavam fazendo e, principalmente, como você se sentia no sonho, ok? Se ao identificar como se sentia no sonho, quiser fazer algo para mudar essa emoção, pode passar ao processo número 22, subir na escala emocional. Tá? A gente está no processo 7. Ele está falando para você ir lá para o processo 22, lá para o final do livro. Abraham, fale-nos mais sobre a avaliação dos sonhos. Às vezes, quando você deseja alguma coisa há muito tempo, mas você não vê um caminho para obtê-la, tem um sonho onde o que quer realmente acontece. Ao se recordar do sonho com prazer, você suaviza a sua vibração de resistência ao seu desejo e o seu desejo pode ser realizado. Jerry e Esther estiveram envolvidos profissionalmente durante muitos anos. Eles se admiravam.
mas não havia um sentimento romântico entre eles, porque nenhum dos dois o permitia. Uma noite, Esther sonhou com Jerry. Ela o viu claramente, ajoelhava ao lado da sua cama e o beijava no rosto. Um sentimento extraordinário de felicidade tomou conta dela. Quando acordou, não conseguia parar de pensar no sonho e passou a olhar Jerry de outra maneira. O sonho foi tão bom que ela tentou repeti-lo e se lembrava muitas vezes dele. Queria voltar a ter a mesma sensação. Essa vibração foi o catalisador que os uniu. Antes do sonho, Esther pensava em coisas como: quero ser feliz, quero um companheiro que me admire. Ao ouvir o seu desejo, o seu eu interior ofereceu-lhe algo visual e sensual com força suficiente para chamar sua atenção. Ela fez fluir energia através do sonho e assim a manifestação se deu. Quantos casais, né, estão unidos aí pelo matrimônio, achando que isso é suficiente, né? E se admiram, se gostam, mas de verdade, aonde que está o romance? Aonde que está, né? E isso faz falta. Isso faz falta. Isso faz tanta falta para algumas pessoas que elas adoecem, né? Fazer sexo não é romance. O romance está no antes, no depois, né? Está no dia a dia, né? Está no olhar, no abraço, está no beijo, tá no assim, nunca sair sem antes se despedir com um beijo, ou chegar e dar um oi com um beijo, entendeu? Tem tantas coisas que a gente pode fazer no dia a dia para romantizar o nosso relacionamento, e são coisas tão simples, sabe? Eu agradecer o pão quentinho que é trazido sem se esperar, né? Coisas simples, coisas banais. Agradecer o almoço que a esposa fez com tanto carinho, que seja um miojo, não importa, né? Então, E assim, é no dia a dia mesmo, né? É o fogão que ele, né? Ou o e carro que ele percebe, estaciona melhor que você. mas Então, assim, percebe uma coisa, não é reclamando que se cria isso, é solicitando, né? E olha o que ela fez, ela solicitou. E a pessoa estava do lado dela. E ela criou isso porque ela solicitou e sonhou e gostou. No sonho ela gostou. Olha que maravilha. uhum. Então foi incrível, porque ela percebeu, ó, o que está faltando? Deixa eu ver se eu consigo ler um pouco agora. Vai lá. Ó, os sonhos contribuem para o seu futuro. Se há coisas que você deseja, fale com o seu eu interior sobre o que quer e por quê. Deixe seu eu interior oferecer a você, em seus sonhos, imagens através das quais você possa fluir energia que transforme seu estado vibrático naquilo que deseja, e a lei da atração o trará. Muitas vezes, como resultado do que a influência externa fez você pensar, você pode estar fluindo energia em direção a um desastre financeiro, a problemas de saúde, etc. Assim, seu eu interior, que tem consciência de que você está projetando uma doença para o futuro, pode lhe oferecer um sonho mostrando em que direção você está indo. Ao acordar, você dirá: ai, não quero isso. O que quero realmente? Por que quero tal coisa? Você então começa a fluir energia produtivamente em direção ao que realmente deseja, transformando sua energia e mudando sua experiência futura. Muito interessante isso daí, porque veja bem, né? Quantas vezes a gente acha que os nossos sonhos não nos dizem nada?
ou que é tudo sem pé, sem cabeça, ou pior ainda, a gente se fecha tanto para receber que a gente sequer lembra dos sonhos que tem. Ah, eu nunca lembro, eu acho que não sonho, não tenho nenhum sonho. Você já ouviu alguém falar isso, Luiz? Uhum. Aqui em casa tem uma pessoa que faz isso, que fala isso. E assim, sonha a noite inteira. Às vezes eu tenho que acordar a pessoa, sabe? Porque ela tá sonhando alto. Ai, é muito engraçado. E, e assim, o que eu entendi? Vamos ver se você entendeu a mesma coisa. O que você sonha, de fato, não é importante. O importante é a emoção que você sente ali. Né? O que está acontecendo no sonho, não necessariamente, às vezes, é uma coisa sem pé, sem cabeça. Tá tudo certo. Mas o que você tem que prestar atenção é na emoção que você está sentindo. E não nos fatos em si. É na emoção que você traz desses sonhos. Porque se você tiver com uma emoção ruim, baixa, sinal que você está vibrando baixo. Então se você tem essa consciência, você tem a oportunidade de mudar a sua vibração nesse momento e poder criar uma coisa mais interessante para você. Entendi dessa forma também, né? Então, tipo, você acordou, lembrou do sonho, antes de buscar os detalhes, perceba esse sonho em você, né? Como que você está se sentindo? Exato. Tem sonho que a gente não quer nem acordar, na verdade. Falar, ai, por que eu acordei? Estava tão bom. E é uma coisa muito interessante, muito interessante. E eu vou contar para vocês uma coisa, né? Para desmistificar um pouco esse negócio aí. Às vezes, o que nos marcou durante o dia, durante a experiência, não está aqui nessa vida. Quando eu era criança, gente, eu nunca tinha andado de avião. Eu fui andar de avião já com quase 30 anos. Quase 30 anos que eu fui andar pela primeira vez de avião. Mas quando eu era criança, eu tinha um pânico de pensar em andar de avião, porque eu tinha um sonho recorrente que eu estava num avião caindo. E detalhe, eu estava pilotando esse avião caindo. Então eu tinha pânico de pensar que algum dia eu ia andar de avião. Eu falava, eu nunca vou andar de avião. Nunca. E era um pensamento dolorido, sabe? Porque eu tinha medo, era um medo assim, quase um pânico, sabe? Quase uma fobia. Só de pensar eu entrava em medo, em estado de medo. E um dia eu fiz, aconteceu quase que uma regressão. Aconteceu quase que uma regressão. E eu me vi na guerra, pilotando um avião. Eu era um kamikaze. Que merda, gente. Eu revivi aquilo tudo. Só que depois disso, acabou o medo, sabe? Eu pensava em andar de avião, eu não sentia mais medo. Foi uma coisa assim, tipo um reviver uma situação. E assim, foi muito estranho, só que depois disso acabou o medo. Nunca mais. Nunca mais. E eu já voei muito. Gosto. Assim, é uma coisa que eu gosto, entendeu? E já fiz viagens longas. E o que eu posso dizer é que não tem mais, acabou. Nunca mais eu tive. E é muito interessante, muito interessante. Então, o sonho realmente ele te traz algumas memórias de coisas que você viveu e não necessariamente aqui, nessa experiência. Muito interessante. Vamos lá, processo 8. Vai, Cris. Peraí, eu ia deixar para você, mas você deixou para mim. Livro dos aspectos positivos. Use esse processo
Quando emoções positivas fluírem através de você, em resposta a pensamento positivo no qual esteja concentrado e você quiser aproveitar mais a onda de pensamentos positivos. Ou quando tiver consciência de que não se sente bem em relação a um assunto que requer uma atenção especial e quiser aprimorar a sua vibração a respeito. Ou quando se sentir bem em relação à maioria dos assuntos em que se concentra, mas houver pequenos obstáculos que queira transformar em pontos positivos. Escala de valor de referência emocional atual. O processo de livro dos aspectos positivos lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre o número 1, alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração, e o número 10, frustração, irritação e impaciência. Se não tiver certeza qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Para iniciar o processo do livro de aspectos positivos, compre um caderno que lhe agrade. Escolha um de cor bonita, papel macio, onde sua caneta favorita deslize confortavelmente e que não abra totalmente sobre a mesa. E que se Escolha abra. e que se abra totalmente sobre a mesa. Essa escolha aumentará seu grau de concentração, proporcionando-lhe maior clareza mental e prazer em estar vivo. Na capa do caderno, escreva meu livro de aspectos positivos. Seria bom reservar pelo menos 20 minutos para esse processo no primeiro dia. Nos dias seguintes, vá aumentando o tempo aos poucos. Talvez o processo lhe traga tantos benefícios e você sinta tamanha satisfação com os bons pensamentos que possa querer se dedicar mais a eles. No alto da primeira página do seu caderno, escreva seu nome ou faça uma pequena descrição de algo ou alguém que sempre faz você se sentir bem. Não Pode é o ser, seu nome, é o nome. escreva o nome, verdade. Desculpa. De novo. No alto da primeira página do caderno, escreva o nome ou faça uma pequena descrição de algo ou alguém que sempre faz você se sentir bem. Pode ser o nome do seu gato, do seu melhor amigo, da pessoa que você ama, da sua cidade favorita, ou de qualquer outra coisa. Concentrando-se no nome ou na palavra escrita, pergunte-se: do que gosto em você? Por que o amo tanto? Quais são os seus aspectos positivos? Calmamente, sem se forçar, comece a escrever os pensamentos que surgem em resposta às suas perguntas. Deixe as ideias fluírem para o papel, registrando os pensamentos que lhe vêm espontaneamente. Depois, leia o que escreveu e se delicie com essas palavras. Na página seguinte, escreva outro nome ou faça uma pequena descrição de algo ou alguém que lhe dá prazer e repita o processo até que os 20 minutos estejam esgotados. Você pode descobrir, mesmo da primeira vez, que conseguiu ativar dentro de si mesmo uma vibração de admiração e bem-estar tão poderosa que novas ideias para o seu livro de aspectos positivos vão continuar a surgir, a fluir. Se quiser, prossiga, fazendo da mesma forma e respondendo às perguntas. Do que gosto em você? Por que eu amo tanto?
Quais são os seus aspectos positivos? Se preferir, espere até o dia seguinte para recomeçar o processo. Quanto mais aspectos positivos procurar, mais vai achar. Quanto mais aspectos positivos achar, mais vai procurar. No processo, você vai ativar em seu interior uma alta vibração de bem-estar, que sintoniza com quem você realmente é e vai sentir-se cada vez melhor. Com a prática, essa vibração vai se tornar dominante e todos os aspectos da sua experiência vão começar a fluir, a refletir essa vibração mais alta. É bem provável que quando o caderno estiver completo, você queira comprar outro, e mais outro, pois a experiência de escrever coisas que o fazem se sentir bem produz um verdadeiro poder de concentração e de conexão com sua própria energia essencial. Serão muitos os benefícios. Você vai se sentir maravilhoso ao longo do processo. Seu ponto de atração vai continuar e se aprimorar e vai continuar a se aprimorar. Sua relação com cada assunto sobre o qual escreve vai se tornar mais rica e satisfatória. E a lei da atração vai, através de você, vai trazer para você mais pessoas, lugares, experiências e coisas maravilhosas. Você continua, Dulce? Uhum. Abraham, fale-nos mais sobre o livro dos aspectos positivos. Imagine uma bela cidade perfeita. O tráfego flui sem problemas. Viver e trabalhar nela é uma experiência maravilhosa. Você talvez pense, eu podia viver lá feliz para sempre. Ah, mas nos esquecemos de mencionar um detalhe. Há um buraco enorme na avenida principal. Se você se concentrar nos aspectos positivos da cidade, é provável que, se vivesse nela, seria feliz para sempre. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas não foi habituada a concentrar-se nos aspectos positivos. Ao contrário, o que a maioria quase sempre ouviu foi: cuidado com o buraco na avenida principal. Por causa dessa ênfase nos aspectos negativos, a maioria é devorada pelo buraco. Digamos que alguém tenha sido declarado em estado terminal. O médico lhe deu uma sentença de morte. Mesmo assim, a maior parte do seu corpo é como a cidade mágica e funciona bem. Mas como o médico destacou o buraco, a pessoa agora concentra a atenção nele e é devorada. Gente, vamos falar um pouquinho disso. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Casamentos se desfazem porque as pessoas se concentram nos defeitos do seu companheiro, da sua companheira. Verdade. A gente tem relações terríveis com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, com todo mundo, porque a gente se concentra nos defeitos dessas pessoas. A gente, às vezes, tem experiências terríveis com situações porque a gente foca apenas no ponto negativo daquilo que aconteceu. A gente tem dias incríveis, mas porque no final do dia a gente foi fechada no trânsito, a gente guarda um sentimento negativo do dia. Um mês de férias incrível. Nos últimos 3 dias aconteceu uma coisa que você fala, minhas férias foram terríveis. Né? Porque o nosso cérebro não está acostumado, porque é treino. Músculo. A gente fez musculação do foco no negativo por milênios. Milênios. A gente passa por campos floridos, por jardins maravilhosos, perfumados, e foca no buraco na rua.
A gente passa por pessoas maravilhosas, mas foca, sei lá, em algum aspecto dela que a gente não gosta. Como seria a gente começar a treinar, a focar nos aspectos positivos das pessoas? Todo mundo tem os dois lados. Ninguém é só luz, ninguém é só beleza, ninguém é só gratidão. Isso é irreal. Se você está esperando que o seu marido seja o príncipe encantado da Cinderela, amor, acabou para você. Não é. Ele ronca, tem chulé, às vezes fala um palavrão. Não tem jeito. Ah, mas meu marido não faz nada em casa. Tá, ok. Você sabia disso antes de casar com ele? Sabe, eu tenho certeza que quando você casou, quando você começou o seu relacionamento, você focava só nos aspectos que valiam a pena estar com ele. E cada dia mais você tem que focar nisso. Entendeu? Cada dia mais. Cara, tipo assim, nossa, meu marido é mal-humorado às vezes, mas ele é encantador. Ele tem, sabe, tem um lado positivo incrível. Ele, sabe, ele fala pouco, é ranzinza. Tá, mas tem um lado positivo dele que é fenomenal. Ele é uma pessoa boa, sabe, gentil, amorosa. Ele fala pouco, isso pode ser visto como negativo, mas isso pode ser visto como positivo, né? Então, gente, de verdade, a sua vida perfeita, ela já está aí, ela já existe. Você só está focando no buraco, você está sendo devorado por ele. Tudo que você acredita vira crença. E todos os seus pensamentos passam a ser baseados nas suas crenças. Os seus pensamentos criam a sua realidade. Portanto, enquanto você acreditar nessas coisas negativas e ficar focando nelas, você vai criar isso. Isso é tudo. O quanto que aquilo realmente é uma verdade ou não? Porque você olha, quando você olha uma situação ou um aspecto comportamental de uma pessoa, você está olhando com base no teu ponto de vista. Então você enxerga uma coisa e na realidade é uma outra completamente diferente. Exatamente. Logo no começo da minha vida de casar, meu marido sempre foi muito assim, ele é sério, concentrado. Desculpa. Água, amiga, água. Tá vendo? Vai falar do bem? Eu lembro de que um dia eu falei assim para ele, e ele sempre foi uma pessoa muito simples, e muito assim, sincero, sabe assim, do jeito dele. Aí eu falei assim para ele, poxa, eu não lembro qual foi a comemoração, se foi Dia das Mães, ou se foi Dia dos Namorados. Eu falei assim, nossa, você nunca me traz flores. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, poxa, mas eu ensinei teu filho a trazer uma flor para você todo dia que vem na escola. Dormi com essa, tá? Tome com essa. E assim, e tanto ensinou para um, como ensinou para o outro. Né? Então, assim, não é a flor do Dia dos Namorados ou a flor do Dia das Mães, né? É Mas muito melhor. eles irem no mercado ou irem comprar pão e voltar com uma florzinha, sabe assim, florzinha que viu no caminho? Ó, mãe. Então, assim, é dizer que, olha, eu lembrei de você. Eu vi uma flor e lembrei de você, né? Então, e aí aquilo sabe assim, uma volta na minha cabeça. Eu falei, nossa, olha só como de repente a gente interpreta de um jeito, né, uma determinada situação, e a pessoa está te oferecendo outra coisa. Muito mais valiosa. Percebe? E ali eu falei assim, uau. E aí eu falei assim, não, como seria? Foi hoje, né? Coincidiu ser também o momento em que eu comecei a buscar um pouco mais desse autoconhecimento.
eu comecei a olhar as coisas pelo valor que realmente tem, o que tem valor na vida da gente. Né? E porque a gente fica muito preso nessa ilusão que é a comunidade, a sociedade, que são as fotos de vidas perfeitas e maravilhosas, e não que sejam mentirosas, e não que sejam superficiais, não é nada disso não, a gente também quer, mas o quanto que a gente muitas vezes deixa de vivenciar o extraordinário que a gente tem. Porque é extraordinário saber que sou lembrada pelos meus filhos quando eles veem uma flor. Entende? Que sou lembrada pelo meu marido quando ele vê uma flor. Independente da data comemorativa. Então, isso é a vida, né? Então, assim, que a gente possa realmente aprender com o outro, a se dar com o outro da melhor maneira possível. Eu acho que é fundamental isso. É. Gente, olhar para o aspecto positivo das pessoas faz bem para a gente, não é para o outro. Porque o que você pensa sobre o outro é problema seu, não é problema do outro, né? Então, você ficar guardando coisas negativas dentro de você, é você estar juntando pedras na sua mochila. Lembra? A gente falou, né? Tem falado aí vários dias da gente amarrar as pedras nas pernas. É mais ou menos assim que a gente faz. São os julgamentos, as culpas, sabe? Os medos, as coisas. Por quê? Porque a gente fica olhando para o lado negativo e essas coisas vão se acumulando em nós, na nossa bagagem. Gente, isso é fantástico. Eu adorei esse processo. Adorei. Da outra vez eu devo ter passado batido nele, né? Porque hoje eu sou outra pessoa. Quer ler mais? Vou lá então. Desloque a sua atenção dos buracos da cidade. Quando me concentro no que quero, sinto-me bem. Quando me concentro na falta do que quero, sinto-me mal. Vamos um pouco além. Você pode se concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo? Não. Pode se sentir mal e bem ao mesmo tempo? Não. Se quando você se concentra no que quer, se sente bem, não seria lógico que a sua tarefa mais importante fosse procurar os aspectos positivos de todas as coisas e deslocar a sua atenção dos buracos? Às vezes, ao conhecerem a criação intencional, os nossos amigos no estado físico se preocupam, temendo que qualquer dos seus pensamentos negativos alcance o cosmos e lhes traga algum monstro. Podem ficar tranquilos, pois é preciso pensar muito a respeito de alguma coisa antes que ela se manifeste concretamente. Mas preste atenção, não é verdade que a maioria das pessoas se concentra mais, mesmo em pensamento, nos aspectos negativos do que nos que lhe fazem bem? Verdade, não é? Queremos incentivá-los a fazer essa escolha, dar mais atenção ao que te faz sentir bem. Não é difícil e fará uma enorme diferença no que você traz para a sua experiência. Gente, isso é fantástico. E aí eu já ouvi coisas do seguinte aspecto, assim, né? Ah, mas aí você está fugindo da realidade. Gente, o que é a realidade? O que é a realidade? A realidade tem vários aspectos. Você pode olhar para o que é negativo e para o que é positivo. Isso é fugir da realidade? Não, isso é criar uma realidade diferente. Realidade é o que está manifesto, mas está manifesto com pensamentos voltados para o negativo. Se eu quero mudar isso, eu tenho que mudar a forma que eu penso, que eu foco, no que eu estou focando. Eu estou criando isso que a gente chama de realidade. Isso nada mais é do que nós temos no nosso interior. Vamos mudar o nosso foco, o nosso pensamento, a nossa emoção, intencionalmente. Se você chama isso de fugir da realidade, ok, tudo bem. Estou fugindo da realidade. Ela não está me agradando. Estou querendo criar outra. Vou criar intencionalmente algo que me faz bem.
Cara, você é Deus. Você não precisa ficar olhando pro cocô e perguntando quem fez isso. Você pode simplesmente ignorar aquilo e olhar para as flores que você criou. Porque a gente cria tudo, a gente cria o cocô e cria as flores. Entende? Olha para o que te faz bem, é só isso. Não tem nada de fugir da realidade, a realidade vai continuar ali enquanto você estiver focando nela. Foca no que você deseja, que você vai mudar isso que você chama de realidade. Dê atenção ao que te faz se sentir bem. Se estivéssemos no seu corpo físico, diríamos a nós mesmos: se me faz bem sentir bem, se me faz sentir bem, dou toda a minha atenção. Caso contrário, não dou a mínima. Isso é sabedoria, gente. Um dia a gente chega lá. Sabe o que vão lhe dizer? Aqui, ele também ouviu isso, ó. Você precisa encarar a realidade. Caramba, é exatamente isso que eu já ouvi. E você deve responder: eu encaro sempre a realidade, mas faço uma seleção nas minhas escolhas. Porque descobri que qualquer realidade que enfrento, abordo, de que falo, penso ou lembro, qualquer realidade que fique por muito tempo na minha vibração se torna minha própria realidade. Seleciono as realidades porque descobri que posso criar a realidade e posso escolher a realidade que estou criando. Ai, grifaram. Adoramos afirmar isso para você. Você pode criar qualquer coisa que queira, mas há um jeito melhor de fazer isso. Você pode e vai criar qualquer coisa a que dê atenção. Então é isso, é você focar no que você quer criar. Essa história, sabe? Essa fala de que a gente tem que encarar a realidade, ou seja, ficar olhando para as coisas ruins, isso é uma fala das pessoas inconscientes. Isso é uma fala de quem ainda não despertou para a sua deusice, para a sua capacidade de mudar todas as coisas. Então, se você está pensando assim ainda, cara, sai disso. Você está olhando para a meleca, você vai estar criando mais disso. Por isso é que eu não vejo TV. Dulce, mas então você está muito desinformada. Não, eu estou criando a minha realidade. Ali nos noticiários não tem nada que me interessa para criar na minha realidade. Nada. Absolutamente nada. Para que eu vou ficar olhando para isso? Não vou. Os aspectos positivos são transformadores. Jerry e Esther davam seminários num hotel em Austin. Embora houvesse contratos assinados e Esther telefonasse no dia da chegada, confirmando, era sempre uma correria para aprontar tudo para o seminário. Esther nos dizia: talvez fosse melhor achar outro hotel. E nós dizíamos que seria melhor mudarem os hábitos vibráteis que eles e todos vocês levam aos lugares aonde vão. Pedimos que comprassem um livro dos aspectos positivos e escrevessem na primeira página aspectos positivos do Hotel South Park, em Austin. Esther concentrou-se nesses aspectos, surpreendeu-se ao verificar que eram muitos e registrou-os no caderno. Ao escrever essas frases, ela se espantou por estar procurando outro hotel. Ou seja, a atenção que deu aos aspectos positivos a colocou em um tal modo de pensamento positivo em relação ao hotel que, sabemos disso, ela só poderia atrair boas coisas no mundo. Em outras palavras, por escrever intencionalmente no caderno, ela tirou a atenção do buraco. Isso é incrível. Pode ter certeza, o seu livro dos aspectos positivos vai colocá-lo cada vez mais em uma posição de atrair, por causa do seu sentimento positivo, qualquer coisa que você deseje. E aí? Olha quem tá aqui! Meu bebê!
Coisa mais linda. É isso, gente. Que processo delicioso, hein? Acho que vai ser um super desafio para todo mundo aí, né? Que topar fazer. Porque tem muita coisa interessante que você pode fazer. Gente, Muitas coisas positivas para observar. começa. Compra um caderno grande para você fazer esse exercício com tudo. Com tudo. Com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com cada um deles, com sua casa, com seu cachorro, com tudo, sabe? Com tudo. Com a cidade, com a sua cidade. Nossa, começa a olhar o lado positivo de tudo. Começa a olhar o aspecto. Tudo tem o lado positivo. Tudo tem o lado negativo também. Ah, minha cidade é incrível. Ah, mas tem muita favela. Tudo bem, tudo certo, né? Tudo certo. Ah, mas tem coisas incríveis. Essa pessoa tem uma coisas incríveis, mas tem defeitos terríveis. Ok, eu também. Eu também. E todos nós, sabe? E assim, nós estamos aqui para isso. Quem não viu o vídeo curtinho que eu coloquei na quinta-feira passada sobre as 12 constelações evolutivas, precisa ver. Porque fala disso, sabe? Fala de você olhar para o positivo, de você mudar esse foco também. E de como, sabe, são 12 regrinhas que você segue que flui, segue que vai, segue que cresce, que melhora, que cura. Então é mais ou menos isso. Isso é fantástico, maravilhoso. E assim, cada dia mais eu me sinto assim, poderosa. Porque, gente, ele está ensinando aqui processos para você mudar a sua realidade. E você usa a mesma matéria que Deus usa para criar mundos e estrelas. A imaginação. Isso não é incrível? Para de ficar achando que imaginação é fantasia. Não, imaginação é matéria-prima de realidades. De Cuidado. criação. Verdade. Cuidado com isso. Cuidado, cuidado. É. Isso E aí, mesmo. Cris? Obrigada, Dulce. Obrigada, Cris. A pessoa já fala abaixo naturalmente, né? Assim, Essa agora voz então, sensual. sensual, super sensual. Ah, Ai, meu Deus do céu. Bora é lá. isso, é processo de cura. Com certeza. Depura com biomagnetismo, com chá, Depurando. com um monte de Uhum. coisa, óleo essencial, tudo mais aí que você tem suas ferramentas que eu sei. E é isso. Isso Bora mesmo. mudar tudo. Já vou comprar meu caderno. Eu também. Isso Obrigada, aí. pessoal, que viu ao Obrigada. vivo, que vai ver depois. Gratidão pela presença. E é isso. Bora mudar todas as coisas. Gente, a live de ontem foi muito interessante. Sofia não pôde estar com a gente, ela teve um imprevisto, remarcamos para o dia 7, mas eu mantive o assunto e no dia 7 a gente vai buscar novos aspectos desse mesmo assunto, que é um assunto muito amplo, né? Mas ontem foi bem interessante. Recebi algumas mensagens bem interessantes. Vai lá ver a live, deixa um comentário, compartilha com quem você acha que. Se você gostar, compartilha com os amigos. Se você não gostar, compartilha com os inimigos. Tá bom? Um beijo para todo mundo. O importante é você contribuir comigo. Compartilha. Beijo. E ó, já estamos seguindo para o final do livro. Vai lá na livraria do Universo Consciência e compra o nosso próximo, que é a Ciência para Ficar Rico. Um livro que não tem como você sair dessa existência sem ler. Não tem, entendeu?
Então, se apressa, porque a gente não sabe, né? O dia da passagem de volta. Caramba, que coisa ruim que eu falei. Então, tá tudo certo, você vai viver muito ainda. Agora, Beijo, beijo, gente. pode criar tudo. Beijos.